Sabe, geralmente quando a gente pensa numa grande peça de teatro, o foco mental vai direto para aquela preparação exaustiva dos bastidores, né? Aham, aqueles meses intermináveis de ensaio. Exato. A gente ensaia as falas por meses a fio, ajusta o figurino até que cada vinco caia perfeitamente, garante que a iluminação esconda ali as nossas pequenas imperfeições. E, assim, é um processo incrivelmente cansativo, claro, mas há um conforto inegável nisso. Com certeza. Porque é seguro, né? É seguro. Existe um roteiro a seguir. A gente sabe o que vai acontecer. Sim, o palco acaba oferecendo uma ilusão de controle muito forte. A gente desenvolve essa verdadeira obsessão pelas críticas do público, focando toda a energia em manter a fachada perfeitamente intacta. Isso. É a segurança de saber que as pessoas estão aplaudindo o personagem e não quem tá ali por baixo dele, sabe? Mas olha, vamos imaginar uma situação um pouco diferente agora. Imagina estar lá em cima, no meio do palco, entregando aquela que deveria ser a performance de uma vida. E aí, de repente, a gente nota que alguém na primeira fila não está prestando a menor atenção no nosso figurino brilhante. Nossa, isso quebra qualquer um. Total. Essa pessoa não está impressionada com a dicção perfeita ou com um personagem que a gente construiu com tanto cuidado. Ela está olhando, assim, em absoluto silêncio, diretamente para o ator por baixo de todas aquelas camadas. Falando francamente, isso soa como uma experiência puramente aterrorizante. É o colapso absoluto do artifício, né? O momento em que o roteiro perde completamente o sentido e a vulnerabilidade toma conta. Porque aquele acordo silencioso do teatro, do tipo, eu finjo que sou isso e todo mundo finge que acredita, esse acordo foi quebrado. É exatamente essa quebra de roteiro, esse colapso do artifício que a gente vai explorar nesse nosso mergulho profundo de hoje. O nosso material de origem para essa análise é um texto bem singular. Muito singular. Trata-se de um ensaio curto, bem conciso mesmo, mas com uma densidade psicológica e filosófica fascinante. O autor usa as interações da figura histórica e literária de Jesus para mapear algo incrivelmente universal sobre a jornada humana. Que é, basicamente, a anatomia das nossas máscaras sociais, certo? Exatamente. A nossa missão aqui é desconstruir as camadas desse texto e entender o que acontece na nossa mente quando somos forçados a sair do piloto automático. E, claro, manter a atenção estritamente no texto original, sem adicionar elementos externos. E vale ressaltar que a nossa abordagem vai ser focada só na mecânica do texto original mesmo. Não é o nosso objetivo entrar em debates teológicos ou discussões dogmáticas. E um pouco. O que a gente vai fazer é olhar para esse material quase como se fosse um manual sobre a construção e a desconstrução da identidade humana. É uma oportunidade para quem está escutando entender o porquê de criarmos essas máscaras, sabe? Uma identidade que, bom, sejamos honestos, a gente passa a vida inteira polindo e defendendo com unhas e dentes, só para descobrir, segundo a tese do autor, que o verdadeiro crescimento só acontece quando todo esse esforço é ignorado. Pois é. Então, vamos direto ao ponto. O texto começa estabelecendo um padrão de comportamento nas interações de Jesus, afirmando que ele fazia algo que causava um verdadeiro curto-circuito na época. Ele via as pessoas por trás de tudo. Sim, ele ignorava os rótulos. Exato. E o autor é muito específico sobre o que era ignorado. Ele lista 3 filtros principais ali. Não o papel social, não o pecado e não a reputação. O que é fascinante, Atin, é como a seleção desses 3 filtros específicos acaba ancorando toda a premissa psicológica do texto, sabe? Se a gente analisar bem, papel social, pecado e reputação formam a tríade que sustenta as relações em quase qualquer sociedade estruturada. Tanto na antiguidade quanto hoje em dia. Isso. O papel social define a nossa utilidade prática. O pecado, que aqui a gente pode ler como as nossas falhas morais, nossos erros e bagagens, representa o nosso passivo. E a reputação é a nossa moeda de troca, é o nosso crédito social, né? Cara, é o nosso currículo completo da vida adulta. Se a gente fosse traduzir essa dinâmica para uma linguagem bem moderna, seria exatamente a estrutura de um perfil de rede social ou de um perfil corporativo no LinkedIn, por exemplo. Nossa, total, uma vitrine. Sim, pensa no tempo absurdo que a gente gasta editando a nossa bio.
A gente coloca lá os diplomas, os sucessos profissionais, aqueles títulos inflamados. Isso é o papel social. E, ao mesmo tempo, a gente varre para debaixo do tapete qualquer fracasso, né? Exatamente. Qualquer menção aos nossos momentos de fraqueza, a gente deleta, que é o que o texto chama de pecado. E, claro, a gente cultiva seguidores, conexões e curtidas para construir a nossa reputação moderna. É uma curadoria de imagem em tempo real, uma gestão de crise permanente da própria identidade. E o que o texto propõe é um exercício mental muito radical. O ato de ver descrito ali não é uma simples observação física. Certo. É um ato de validação da essência humana, que deliberadamente se recusa a ler essa nossa bio super editada. Porque nas relações cotidianas nós operamos na base da transação, sabe? Nós interagimos com o cargo do outro, com o status do outro. Mas olha, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Vai em frente. Essa validação da essência pura soa linda na teoria, mas a reputação e o papel social não são absolutamente essenciais para que o mundo funcione. Quer dizer, se a gente simplesmente ignorar o cargo, o histórico e a reputação de todo mundo, a sociedade não entraria em um colapso imediato? É uma boa pergunta. Como a gente pode jogar fora essa moeda de troca e ainda esperar ter interações coerentes? Essa é uma excelente provocação, porque toca bem no cerne de como a gente interpreta a vida em comunidade. E a resposta é que o texto não está propondo uma anarquia institucional. Ah, entendi. Ele não diz que papéis sociais não devem existir em um nível prático. Alguém ainda precisa pilotar o avião, né? Alguém precisa fazer a cirurgia. O que o texto aponta é o perigo de fundir a nossa identidade com esse papel. Nossa, sim. O perigo de achar que a gente é só o crachá. Exato. O colapso acontece internamente quando a gente acredita que nós somos apenas o nosso currículo, a nossa reputação. O que a figura de Jesus faz no texto, ao ignorar esses rótulos, é criar um oásis de interação não transacional. Tá. É mostrar que o valor inerente do ser humano não flutua de acordo com a cotação do mercado social. Faz sentido. É a diferença entre respeitar a função de alguém e resumir a existência da pessoa a essa função. E assim, se a gente imaginar a experiência na prática, conversar com alguém que não está nem um pouco impressionado com o nosso sucesso e, simultaneamente, não está jubrando a gente pelos nossos piores erros escondidos. Deve ser chocante. Deve ser uma sensação muito libertadora, mas, ao mesmo tempo, causa um pânico absoluto. O que nos leva ao próximo ponto do texto, que descreve perfeitamente essa reação. O autor afirma que esse encontro é, aspas aqui, o maior confronto de todos. E por que um confronto? Porque a maioria de nós passou a vida inteira lapidando uma versão de si mesmo para apresentar ao mundo. E o autor usa 2 adjetivos muito cirúrgicos para qualificar essa versão, sabia? Ele a chama de uma máscara bem calibrada e socialmente aprovada. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque eu acho muito fácil cair na armadilha de tratar essa máscara social como um grande defeito de caráter, sabe? Como se fôssemos todos grandes vilões manipuladores. E não é bem assim, né? Não, na verdade, a construção dessa máscara começa como um mecanismo de defesa, não é? É como vestir uma armadura pesada. A gente forja isso desde muito cedo para se proteger da rejeição do grupo, para garantir que vamos nos encaixar. Sem dúvida. Se a gente olhar do ponto de vista da psicologia evolutiva, a rejeição pelo grupo lá, na nossa pré-história, significava morte certa. Literalmente. Literalmente. O cérebro humano está programado para buscar pertencimento a qualquer custo. Portanto, criar uma máscara que agrade a tribo é uma estratégia de sobrevivência altamente eficiente. Sim. O perigo que o texto ilustra é que a maior aprovação social, ironicamente, costuma exigir o nosso nível mais alto de falsidade. Nós somos premiados e aplaudidos por quão bem a gente consegue esconder nossas fraturas reais, sabe? Sob uma camada de invulnerabilidade profissional ou uma simpatia forçada. E o problema central da armadura é que depois de usar ela por 30, 40 anos todos os dias, o metal começa a fundir com a pele. Exato. Chega um ponto em que a gente esquece como desamarrar as fivelas. E o pior, a gente esquece quem nós somos sem aquele peso. E então, o texto introduz o clímax.
De repente aparece alguém que olha além desse metal todo e faz uma pergunta silenciosa. Mas quem você realmente é? Isso levanta uma questão importante sobre a dinâmica dos conflitos humanos. Por que o autor descreveria uma pergunta silenciosa como o maior confronto de todos? Afinal, nós geralmente associamos o conceito de confronto a muito barulho, né? A debates acalorados, a alguém apontando o dedo na nossa cara. Exatamente. Porque, tipo, se alguém grita comigo, eu sei o que fazer. O cérebro entra em modo de luta ou fuga. Eu posso gritar de volta, eu posso apresentar argumentos, eu posso me justificar dizendo, você não entende o meu lado. Claro, você tem um alvo. Sim, há um alvo, claro, para minha defesa. Precisamente. Uma acusação barulhenta aciona a amígdala no cérebro. Ela nos dá algo contra o que lutar. Mas o texto subverte essa expectativa de forma muito brilhante. O silêncio, o olhar que simplesmente não reconhece a máscara. Não oferece resistência nenhuma. A ausência de acusação retira qualquer possibilidade de contra-ataque. Quando não há um inimigo externo julgando a fachada, nós somos forçados a olhar para o vazio que existe por trás dela. É um espelho colocado na nossa frente, não uma espada apontada para nós. Nossa, sim. E o espelho é infinitamente mais aterrorizante, porque nos obriga a confrontar a nossa própria fraude, sabe? É um raio-x psicológico indesejado. E é aí que bate aquele desespero genuíno. Porque a reação visceral a ter a armadura exposta é o pânico puro. O pensamento imediato é tipo, a farsa acabou, fui descoberto, agora serei julgado e expulso da tribo. Exatamente. O medo da rejeição volta com tudo. Volta com tudo. E isso levanta uma dúvida vital sobre a real intenção dessa interação que o texto descreve. Qual é o objetivo de quebrar a ilusão de alguém de forma tão profunda? E o autor não foge dessa pergunta. Ele responde que as mensagens e atitudes dessa figura não foram feitas para condenar, mas sim para despertar. A distinção que o texto faz entre os verbos condenar e despertar é o eixo estrutural de toda essa linha de pensamento. Certo. Vamos analisar isso com calma. A condenação, psicologicamente falando, tem um efeito puramente paralisante. Se o objetivo do olhar fosse condenar, a pessoa ficaria congelada na vergonha das próprias falhas, aquele pecado mencionado lá no início. A condenação essencialmente diz: você é a sua máscara falsa e você merece punição por ser uma fraude. Entendi. E a vergonha é uma emoção que faz a gente querer desaparecer, né? Se somos condenados, a única reação lógica é agarrar a máscara com ainda mais força, colar os pedaços quebrados com fita adesiva e se esconder mais fundo ainda. Com certeza. Mas o texto usa a palavra despertar. E eu gosto de usar a analogia do despertador tocando às 6 da manhã de uma segunda-feira chuvosa. Ninguém em sã consciência gosta do som de um despertador. É estridente, interrompe um sono confortável e causa um desconforto físico imediato. Ninguém gosta. Só que o despertador não tem uma agenda moral. Ele não está nos condenando por estarmos dormindo. Ele não acha que somos pessoas ruins por estarmos na cama. Ele é um mecanismo neutro com uma única função vital: avisar que a noite acabou e que a vida lá fora precisa acontecer. É uma excelente analogia porque ilustra que o despertar não precisa ser agradável para ser necessário. Né? Perfeito, não precisa. Enquanto a condenação paralisa, o despertar exige movimento. Exige que a pessoa assuma a responsabilidade por estar de pé. E se conectarmos isso com um panorama maior, com a justificativa que o autor dá logo a seguir, a gente entende a urgência desse processo. Sim, o texto fala de sair do piloto automático. Isso, o texto diz explicitamente que o objetivo é nos arrancar do piloto automático de uma vida vivida pela metade. A expressão vida vivida pela metade carrega um diagnóstico muito severo sobre a condição humana comum. Mas, de novo, eu sinto a necessidade de questionar isso um pouco. Por que o piloto automático é tratado de forma tão negativa aqui? Porque, assim, nós temos rotinas por um motivo. Sim, para poupar energia. Exato. O piloto automático nos poupa energia. A gente sorri nas reuniões de trabalho, participa de jantares de família acenando nos momentos certos, paga as contas, é previsível sim, mas é seguro. Porque uma vida vivida pela metade é necessariamente algo a ser combatido com tanta ênfase. Porque o texto sugere que o custo invisível dessa segurança é a própria vitalidade da pessoa.
Pensa no piloto automático não como uma economia de energia, mas como um aplicativo rodando em segundo plano no celular, sabe? Consumindo a bateria sem a gente ver. Consumindo a bateria silenciosamente até o aparelho simplesmente desligar. Manter uma máscara bem calibrada 24 horas por dia exige um esforço cognitivo e emocional monumental. A pessoa gasta tanta energia gerenciando a percepção dos outros que sobra muito pouco para a experiência real. Exaustivo. A vida vivida pela metade não significa que a pessoa não está fazendo coisas. Significa que ela está ausente das coisas que faz. A máscara está ali vivendo, o currículo está interagindo, mas a essência humana está dormente, escondida e exausta lá no escuro. Nossa, isso é muito real. É tipo aquela sensação de voltar de um evento social lotado e sentir que corremos uma maratona, mesmo tendo ficado sentados conversando o tempo todo. O cansaço não é físico, é o cansaço da performance. Exato. Então, arrancar alguém desse estado anestesiado, mesmo que seja doloroso, não é um ato de crueldade da parte de quem faz a pergunta silenciosa. É uma tentativa de resgate de um naufrágio silencioso. Perfeito. O conforto do piloto automático é estéril, não há crescimento lá. E isso nos leva à guinada mais brilhante e pragmática do texto, que acontece bem na conclusão. O autor se afasta de qualquer abstração teórica e aterra a discussão numa aplicação prática, quase desconfortável para o leitor. Então, o que tudo isso significa? O texto lança a seguinte afirmação e eu vou parafrasear aqui para capturar a essência. A questão principal não é qual é a opinião intelectual que se tem sobre a figura histórica de Jesus. A verdadeira questão é o que é feito com o desconforto que essa mensagem produz. E isso é de uma perspicácia tremenda sobre como a mente humana funciona. É muito profundo. Porque nós temos uma tendência incrível de querer intelectualizar tudo para não ter que sentir nada, né? Perfeitamente colocado. A genialidade desse trecho final está na forma como ele desarma nossa defesa intelectual. Debater teorias, discutir história, analisar o mérito de filosofias morais, tudo isso, paradoxalmente, pode ser apenas mais uma máscara. Só mais uma camada de distração. Isso, mais um jeito de manter o piloto automático funcionando. O autor neutraliza essa rota de fuga. Ele empurra a responsabilidade direto para o campo tátil, para a resposta fisiológica. Ele pergunta, o que você faz com o desconforto? E olha, a indústria inteira de autoajuda e de bem-estar ensina a gente a buscar a paz imediata o tempo todo. A gente quer os 3 passos fáceis para acabar com a ansiedade. A gente quer a pílula da felicidade. Quer que toda iluminação traga um relaxamento instantâneo. Uma solução mágica, né? É. Mas esse texto está natando exatamente na direção contrária. Ele está nos dizendo que o sintoma de que a mensagem operou com sucesso não é uma sensação mágica de serenidade. O sintoma primário do despertar é uma profunda, aguda e inegável inquietação. O desconforto não é um bug no sistema. Ele é a funcionalidade principal. É a fricção necessária para o crescimento. O texto define a transformação de uma maneira muito realista. Não é um evento místico passivo, sabe? Não é um passe de mágica onde uma força externa arranca a armadura e de repente a pessoa está lá livre e feliz. Seria muito fácil se fosse assim. Pois é, a transformação é enquadrada como uma escolha ativa. A frase que encerra o material crava isso com precisão cirúrgica, ao afirmar que é exatamente nesse desconforto que a transformação começa. Fugir do desconforto é o mesmo que colar a máscara de volta no rosto e voltar a dormir. E essa perspectiva reconfigura completamente a forma como a gente encara as nossas pequenas crises diárias. Se a gente parar para pensar no marco completo que o autor desenhou neste ensaio curto, nós temos em mãos um mapa psicológico bastante rigoroso. Sim, é uma progressão lógica muito clara, né? O mapa começa com a remoção radical dos 3 grandes rótulos de mercado, o papel, o pecado e a reputação. A partir daí, reconhece-se a presença da nossa máscara social hipercalibrada, que é repentinamente confrontada por um silêncio que exige autenticidade. Em seguida, a gente compreende que a dor de ter essa ilusão quebrada não visa a condenação punitiva. Mas sim o despertar. Exato, o despertar de uma vida que estava sendo vivida apenas pela metade, na segurança do piloto automático. E por fim,
A gente chega à compreensão de que a matéria-prima, o combustível essencial para qualquer mudança real, é o próprio ato de abraçar o desconforto inicial de estarmos emocionalmente desprotegidos. Exatamente. É muito impressionante a quantidade de reflexão que um texto tão curto consegue provocar. E o mais interessante é que a relevância prática disso vai muito além de um exercício filosófico. É uma verdadeira ferramenta de bolso, sabe? Uma lente que a gente pode levar para o nosso dia a dia. É um convite à autoobservação contínua. Exatamente. Da próxima vez que a gente estiver em uma daquelas longas reuniões de planejamento, ou mesmo num jantar de feriado com parentes distantes, a gente pode fazer uma pausa interna e perguntar: espera, eu estou agindo no piloto automático agora só para atender as expectativas de quem está nesta mesa? É uma ótima pergunta para se fazer. Né? Qual parte específica do meu currículo, da minha biosocial, eu estou desesperadamente tentando vender neste exato momento? Só de fazer a pergunta, a gente já desliga o piloto automático por alguns segundos. É o exercício constante de avaliar o peso da própria armadura e nutrir a coragem de suportar o desconforto de baixá-la, nem que seja por uma fração de tempo para permitir que a luz entre. E essa ideia de deixar a luz entrar me traz a um último pensamento. Uma provocação final, baseada em tudo que a gente destrinchou aqui hoje para quem está ouvindo. Vamos lá. Se a premissa central é que a verdadeira transformação começa exatamente no ponto de maior desconforto, será que aquelas áreas específicas da nossa vida, onde nos sentimos mais defensivos e crônicos, onde ficamos mais irritados com críticas e cheios de justificativas prontas, são, na verdade, os exatos pontos onde a nossa máscara está rachando e pedindo desesperadamente para cair? Fica a reflexão, né? Fica a reflexão para a próxima vez que sentirmos o peso do palco da vida. Quando a cortina desaba e o desconforto atinge o seu pico máximo, talvez não seja o desastre da nossa performance. Talvez seja apenas o início da história real.